A todos quantos virem esse vídeo aqui, o propósito do Academos Lab é justamente fomentar boas conversas, como a que esperamos ter aqui, e também bons temas, como o tema de Sócrates, ou tantos outros que estão aí em volta daquilo que nós chamamos de cultura ocidental. Basicamente isso a que serve, a que se presta o Academos Lab. Esperamos que, de alguma maneira, esse conteúdo, e nós não sabemos quantas pessoas atingirão ou em que patamar atingirão, mas se influenciarmos apenas uma pessoa e, de alguma maneira, inspirarmos ela, não através da conversação em si, mas um tópico rico como Sócrates, já terá valido a pena. Né? Eu sou Bruno, sou aqui uma das pessoas envolvidas nesse projeto. Da Viviana tem caminhado aqui conosco como aí um braço forte, de algum modo, nesse projeto desde o início, figura sem a qual jamais seria possível nós caminharmos além de um excelente amigo, certo, Davizão? Perfeito, perfeito, muito bem colocado. Nosso intuito aí é tentar fomentar um pouco dessa cultura, como você mencionou, né? Algumas reflexões sobre aquilo que o Giovanni Reale chama de o saber dos antigos, né? Então, justamente refletir sobre a vida e a aplicabilidade dessas pessoas que pensaram, né? Que já vivenciaram, que já morreram muitas das vezes, né? E que nos traz lições para refletirmos sobre a nossa própria vida, né? Então, é um prazer aí poder estar tendo essa conversa e como você mencionou, se alguém for escutar isso e agregar algo, né? Esse é o nosso intuito, sem sombra de dúvida. Não aquilo que nós falamos, mas o que essas pessoas viveram, as lições que essas pessoas, inclusive aqui nosso assunto específico de Sócrates, né? O quanto que ele tem a contribuir, porque isso é só uma extensão daquilo que ele já contribuiu particularmente na minha vida e sei que na sua vida também, o quanto que ele tem a agregar, né? Então, acho que esse é o ponto principal, né? Excelente, excelente. Né? Mais do que promover conversas, né? Promover boas conversas, né? E isso daqui nada mais é do que uma extensão, embora esteja sendo gravado agora, mas daquilo que nós fazemos informalmente, né? E Davi, nesse sentido, né? Para nós darmos aqui o pontapé inicial, eu queria ouvir de você, né? Por que numa tarde como essa nos debruçarmos sobre tema Sócrates? Por quê? Porque essa figura, né? Dentre tantos outros pensadores ou intelectuais da nossa cultura, Sim, por que Sócrates para essa conversa? perfeito. Sócrates é uma figura elementar, e não apenas isso, vamos dizer que ele compila em si mesmo, né, o que nós chamamos de arquétipo de pensador, de sábio, né? Então, eu acho que não há outra pessoa que nós possamos nos debruçar que consiga convergir em si mesmo as características que nós consideramos, né, as virtudes que nós consideramos que são essenciais ao homem, né? Então, Sócrates ele consegue, através da sua vida, isso que o difere, né, dos demais, através da sua própria vida, o exemplo da sua própria vida, né, ele consegue ensinar, ele consegue transmitir, ele consegue ser a síntese daquilo que nós devemos buscar, nada mais do que a virtude, né? Então, nós conseguimos identificar nesse Sócrates essas características que possibilitam que consigamos ter uma vida mais virtuosa. Então, é possível identificar diversos erros nele, é possível identificar falhas nele, mas é justamente isso que o torna humano, né? É justamente isso que o torna, como diria Aristóteles, verossimilhante, né? A gente consegue observá-lo e ter através da observação, conseguir nos identificar nele, a possibilidade de imitarmos, né? Então, eu acho que Sócrates, ele é essa figura, e por conta disso, aquelas pessoas que têm uma inquietação na vida cotidiana, enxergam o mundo, olham para o mundo e veem essa agitação, tudo que acontece, a velocidade de notícias e inteligência artificial e política e tudo que envolve a vida cotidiana, as notícias e tudo mais, a pessoa que olha para tudo isso e se vê como num barco à deriva, né? Perdido no meio dessa tempestade
de informação e de tudo mais. Quando nós olhamos para Sócrates, a gente consegue respirar, né? A gente consegue identificar o mundo, pensar sobre o mundo, refletir sobre o mundo e não apenas viver o que está acontecendo apenas, né? Mas sim refletir sobre a nossa própria existência, sobre o quão mais virtuosos nós estamos sendo do que nós fomos ontem, o quão mais próximo do conhecimento nós estamos, né? Eu creio que nós chegaremos nesse tópico mais para frente, mas considerando o fim último do homem, o quão próximo nós estamos daquilo que nós somos criados para fazer, né? Fomos criados para conhecer, né? Então, quão próximo nós estamos disso? Então, eu creio que Sócrates, numa tarde de sábado, ele serve para acalentar um coração que está agitado pela tempestade do nosso cotidiano, né? Feito, né? Essa é mais ou menos a pintura que eu tenho assim do Sócrates, né? E eu acho você disse algumas coisas assim, do tipo as características que ele tem e o fato dele ser um arquétipo, né? E eu gostaria, obviamente, de ouvir mais sobre quais características você enxerga nele, né? Mas eu gostaria de ressaltar uma, e que talvez justificaria também o porquê valeria a pena nós conversarmos sobre ele, não só nessa conversa, mas em muitas outras, né? Eu acho que Sócrates, acima de tudo, ele foi um exemplo de coerência num mundo que talvez não fosse tão diferente do nosso, né? Aí nós podemos pensar algo aí como 2000 anos atrás, né? Mais do que 2000 anos, mais do que 2000 anos, né? Mas naquele contexto onde uma democracia via se ruindo ou tantos problemas, mesmo com academias e coisas desse tipo, Sócrates ele levou a máxima da intelectualidade às últimas consequências, né? Porque parece-me que no tópico intelectualidade, quando nós falamos a lá Sócrates, refinado por Sócrates, conceito de intelectualidade como uma busca por verdade mesmo, isso pode levar a um palco cheio de aplausos, mas pode levar também à morte. No caso de Sócrates foi isso, né? Então a virtude que eu gostaria de ressaltar assim, nesse primeiro momento, né, é a virtude da coerência, né? Eu acho que a gente pode até abordar aqui, de alguma maneira, o diálogo Criton, né? Onde parece que toma-se contornos tão evidentes essa questão da coerência de Sócrates, justamente porque o Criton chama-se do dever, mas eu acho que poderia se chamar da coerência, né? Ali ele submetido à hipótese de salvar a própria vida, onde eu acredito que a maioria de nós aqui não hesitaria em abraçar a oportunidade de fugir do cárcere com unhas e dentes, né? O Sócrates ele faz um exercício muito engraçado, né? Que é de interpelar Criton. Fala assim, ó, se você me convencer, né, de que é racional e coerente fugir daqui, então eu fujo com você. E aí Criton não consegue, ele continua preso, que leva ele a derrocada, à morte, né? Isso particularmente importante porque há uma certa crítica a Sócrates, e acho que até um certo fundamento, dele ser racionalista estrito, né? Ser uma espécie de proto-racionalista, não como o movimento que vai surgir depois, mas submeter tudo a uma questão racional, e aí entraria assim alguns problemas, dado que o conhecimento tem essa síntese empírica, aí já avançaríamos para falar de Kant, né? Mas eu acho que muito daquilo que é entendido como racionalismo no Sócrates, na realidade, é realmente uma busca genuína por verdade. Então ele precisava, ou buscava, ou colocava sobre si uma espécie de crivo, e se não submetesse esse crivo, ele não abriria a mão. Pode ser que tivesse pressuposições equivocadas, mas a busca em si é algo genuíno, a busca em si é algo que deveria ser admirável, né? Então eu ressalto essa característica aqui, né? Nessa imagem que você pintou assim de uma maneira muito bonita, né? Ali seria um pedacinho do quadro, a coerência, né? Mas eu queria ouvir de você, né? Da visão, se você enxerga uma outra qualidade, algo que em você chamou a atenção e cativou, né? Só que sei que a coerência, com certeza, nós já conversamos em outros momentos sobre isso, né? Mas eu não sei se você enxerga alguma outra, né? Então, acho que são várias características que Sócrates ele pode que ele nos legou, né? Então,
Mas eu queria só comentar sobre a coerência, porque, sem sombra de dúvida, com certeza, é a que mais chama a atenção, né? Principalmente considerando o mundo que nós vivemos hoje, né? Uhum. Hoje é possível você ser formado, ter uma faculdade de filosofia, você ser mestre, doutor, pós-doutor em filosofia e não viver a filosofia que você está pregando. E para Sócrates isso é inadmissível, né? Então, como você muito bem disse, né, o diálogo Criton, ele é muito pontual nisso, né? Quem realizaria da maneira como ele realizou, ter a oportunidade de fugir, né? Quem olharia para si mesmo, olharia para a situação e convenceria aquele que tentava o convencer a fugir de que aquela não deveria ser a postura correta, né? E eu ainda vou adiante no próximo diálogo no Fedon, né? Que ali vai finalizar com a morte dele, efetivamente, né? O quanto que é, no mínimo, intrigante e engraçado, né? Ele falando sobre isso, sobre a tranquilidade diante da morte, sobre a tranquilidade diante da morte, como que ele estava lidando com aquela situação. E quanto mais próximo vai chegando da morte, os seus amigos vão ficando desesperados e tudo mais. E ele parece que a gente não conversou, parece que vocês não estavam aqui. Eu estou falando sobre isso, então eu estou tranquilo e tudo mais. E eles ali, ele até fala, né, que ele pede para tirar as mulheres, a esposa dele, mais para não ter choradeira. E daí os homens barbados lá começam a chorar, fazer escândalo e tudo mais, né? É interessante, né? Ele consolando aqueles que deveriam consolá-lo, né? Então, realmente é um ápice de coerência. Mas é por quê? Porque ele estava tranquilo com a própria mente dele. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? E o que hoje talvez nos incomode é que às vezes nós tomamos atitudes por uma convenção social, por qualquer coisa do tipo, nós não estamos tranquilos conosco, né? Mas acabamos tomando essas atitudes e isso nos provoca um incômodo interno, né? E era uma coisa que Sócrates não parecia ter, né? Se ele identificava algo como equivocado, ele abria a mão daquilo e ele aderia a uma nova ideia, uma outra coisa. Por quê? Porque o compromisso dele não era com o erro, né? Ele tinha um compromisso com a verdade. Então, acho que, como você mencionou, a coerência talvez seja uma das principais características. No entanto, se eu pudesse ressaltar mais uma, que também sempre me chamou muita atenção, e eu busco também internalizar essa virtude, né? Que eu diria que é a virtude da humildade, né? Talvez uma das frases mais famosas dele, né? Da ideia de que só sei que nada sei, né? Que está vinculado com a anedota ali de Querofonte, né? Falando sobre ele ser o homem mais sábio da Grécia. E ele começa a consultar ali, como assim? Eu não sou o homem mais sábio da Grécia. Eu tô olhando aqui, eu vejo as pessoas, tem políticos, tem artesãos, tem poetas aqui, e como que eu, né? E ele vai inquirir essas pessoas, vai conversar com essas pessoas, e daí ele começa a identificar, começa a entender por que ele era o homem mais sábio, né? Porque ele conseguia identificar a sua própria ignorância, né? Coisa que, se ele tivesse hoje no mundo moderno, né? Eu fico imaginando a conversa dele com esses professores universitários ou esses coaches, né? Ditos filósofos aí que nós temos, né? Como que ele acabaria com essas pessoas em duas perguntas, né? Por quê? Porque essas pessoas elas não vivem o que elas pregam, né? E Sócrates não tem isso. Então, eu identifico a humildade dele com a possibilidade, o Hugo de São Vítor que fala isso, né? Também sobre a primeira possibilidade de você aprender, para você alcançar a sabedoria, a primeira coisa você tem que ser humilde, compreendendo o que você não sabe, né? Porque só a partir daí, aquela pessoa que aquela ideia do sábio, do filósofo, né? Porque o filósofo não pode ser sábio, né? Porque se ele é sábio, ele busca sabedoria. Se ele é sábio, ele não busca sabedoria, então ele não é filósofo, né? Então, um sábio não pode ser filósofo, porque ele já é sábio, ele já tem a sabedoria, ele não a busca, né? Então, a mesma coisa, o Sócrates, ele estava em busca de, né? Então, ele tinha a humildade suficiente para buscar aprender, né? Com as pessoas, e ele utilizava o método dele, que nós podemos discutir até um pouco também, sobre como ele utilizava o método maiêutico dele, né? Como que ele fazia método dialético, como ele fazia esse processo de busca da verdade nas pessoas, né? Mas ele tinha humildade, ele sempre chegava numa posição de que ele queria aprender com aquela pessoa. No entanto, as pessoas não tinham a ensinar, né? E daí ele ensinava o que ele tinha perguntado? Não, ele ensinava que a pessoa também não sabia, que ela deveria buscar também, né? Aquilo que ela estava na mesma posição que ele, os dois não sabiam. Esse é o ensinamento que só dá a maioria dos diálogos que ele entra, né? Até porque quase todos terminam em aforias, né? Eles não concluem muitas
das discussões apresentadas, né? Então, acho que uma das características, mais uma característica que eu tenho bem gravada de Sócrates, que me impacta bastante, que chama muita atenção ao identificá-lo na literatura, né, é o quão humilde ele era diante das circunstâncias, né? Ele não tinha esse compromisso com o erro, né? Se alguém apresentasse algo para ele que era a verdade, ele abandonava aquela ideia anterior que ele tinha, sem orgulho, né? E aderia a essa verdade, né? Então, acho que essa busca da verdade, unido com essa coerência que você mencionou, né? Ao identificá-la, obedecê-la, né? Então, aquela ideia de que verdade conhecida deve ser verdade obedecida, né? Então, ele é um reflexo dessa posição, dessa estrutura, né? Então, isso me chama muita atenção, né? Excelente, né? Excelente. E você também fez menção de algo aí que me trouxe, né, à memória. Então, na falta de um ou dois motivos para discutirmos sobre Sócrates, então eu queria fazer até menção de um terceiro e um quarto, que vou unificar os dois, né, que seria a coragem e a tranquilidade. Eu acho que a tranquilidade é advinda de uma coragem calcada nas convicções dele, né? Porque você mencionou aí um fato que é notório, tanto no Fédon quanto na Apologia, que é o fato de ele ficar repreendendo as pessoas, os seus amigos, né? Ali no Fédon, com aquela choradeira, e diante da possibilidade da morte dele, mas ele parece-me que ele diante ali lá na Apologia, né? De Mileto, Anito e Licons, lá os juízes, né? Ele faz na defesa dele, ele diz assim, olha, vocês talvez estejam meio que assustados aí, porque outros na minha posição imploram, trazem os filhos, entregam-se a choradeiras, né? Enfim, e eu não vou fazer isso, né? Eu não vou fazer isso porque senão eu vou malgradar a reputação dos atenienses aqui. E aí ele diz o seguinte, e o motivo disso é que talvez eu seja corajoso, pelo menos de frente à morte, né? Ele não vai falar na apologia o porquê, aliás, ele menciona um pouquinho, mas ele também fala em outros diálogos, né, a respeito da convicção dele da morte, porque aí volta, né, talvez poderia ser um racionalismo, ele dizia assim, olha, não há ignorância mais evidente do que temer uma coisa que não se conhece. Você não sabe se é boa ou se é ruim. Então, pode ser que a morte seja o melhor dos destinos, e estamos aqui uma vida inteira temendo-a, como se fosse o pior destino. Então, isso então, ele jamais queria cometer ali, aí volta a coerência, né? A incoerência de não ser sábio até nesses momentos derradeiros. Então, ele não conhecia, né? E se a morte for boa? Ele não sabe. Então, eu não vou temê-lo aqui. E essa coragem, né, trazia a tranquilidade dele diante dessas circunstâncias. Nós sabemos da história dele aí, e talvez nós podemos falar um pouquinho aqui, mas logo na carreira, né, no começo da carreira dele lá, mas antes mesmo dessa vocação, assim, evidentemente intelectual, quando ele era ali o hoplita, né, um soldado, ele é exposto lá a um caso em que o Leão Salamino, né, resgatado lá, é preso pelo exército ateniense, ele sai em defesa dele, expondo-se a risco lá. Por quê? Porque ele via alguma justiça, né, naquele general, naquele militar. Então, não era a primeira vez que ele estava falando ali do governo dos 30, né, dos 30 tiranos, não era a primeira vez que ele se expunha a risco, e provavelmente tivesse acontecido isso várias vezes, não fosse a primeira e óbvio, foi a última, mas talvez não fosse a primeira vez. Essa tranquilidade é uma coisa que é, assim, invejável, né, isso, assim, com muitas aspas, porque é o que Sêneca vai falar mais tarde, depois no Tranquilidade da Alma, né, e ali parece que ele tem em vista, pelo menos, ao conceito. E lógico, ele tem o conceito de Sócrates, mas não sei se falando, respondendo ali o interlocutor dele, ele estava pensando em Sócrates, mas é um exemplo evidente de que a tranquilidade é uma coisa divina, né? Conceito pagão que Sêneca tinha, mas o nosso Deus, como vai dizer Agostinho, né? Sempre operante e sempre inerte, né? A ideia de um Deus que está sempre em repouso, mas sempre ativo, estável. Não há variação, não há medo, não se entrega a devaneios, essas coisas, imutável. Então, a característica plena de tranquilidade é divina. Mas o esforço que Sócrates emprega
né? E aí eu acho que é um exemplo melhor do que Sócrates, é o apóstolo Paulo, mas podemos deixar para uma outra hora para falar de Paulo aqui, o objeto Sócrates, né? Essa tranquilidade dele era notório, a ponto de constranger seus detratores, né? Seus amigos. Quer dizer, olha, você está nos momentos finais aí, a taça de cicuta está ali, né? E o que você quer fazer, Sócrates? Chorar, que é uma última refeição? Ah, senta aqui, vamos conversar. Então ainda tem tempo, né? Ainda tem aquele atraso, né, da morte dele. Mas eu faria menção dessas duas características, né? Uma coragem de uma tranquilidade de quem opera segundo convicções, né? Convicções. Algumas deles nós, desde um ponto de vista cristão, cremos que estavam equivocadas, isso é evidente, né? Mas ninguém poderia dizer que não é um sujeito coerente, né? Sim, não, e essa coragem diante dessas pessoas, né? E esse compromisso que ele tinha com o próprio pensamento dele, né? A verdade que ele acreditava, né? É um compromisso que chama muita atenção, né? Na própria apologia, né? Ao ser, ao possibilitar, né? Ao comentar sobre a possibilidade de falarem para ele, não, Sócrates, não tem problema, você está livre, mas você tem que parar de fazer o que você faz, né? E aí ele fala, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Cabe antes obedecer ao Deus, né? Então ele identificava como uma responsabilidade dele fazer aquilo que ele fazia, e ao final, depois de ser condenado e tudo mais, ele comenta e fala sobre isso, né? Que o que eu peço a vocês é que vocês façam o mesmo que eu fiz a vocês com os meus filhos, né? Que se eles acharem ter um conhecimento que na realidade eles não têm, que vocês o interroguem, que o mostrem a ele, que o levem, se eles derem mais valor ao dinheiro, ao ouro, do que a virtude, do que a sabedoria, peguem no pé deles mesmo, né? Façam como eu faço com vocês, como eu fiz com vocês, né? Então ele tinha esse compromisso, essa coragem, né? Diante das circunstâncias, mas eu acho que muito vinculado a uma clareza do que ele pensava, né? E do objetivo dele, né? Me parece, a gente pode até comentar um pouquinho sobre isso, como o Sócrates ele tinha um objetivo muito, muito concreto, muito real e muito físico, né? Diferente do que Platão vai desenvolver depois, né? O compromisso de Sócrates ali é um compromisso moral, né? Ele estava ali fazendo os atenienses repensarem sobre a verdade, né? Principalmente por conta da situação dos sofistas ali, né, que estavam proliferando ali na Atenas naquela época, né? Então, muita demagogia, a democracia tendo as suas dificuldades aí, inclusive governo dos 30 e tudo mais, como você mencionou. E Sócrates observa que dali ele viveu o ápice, o auge de Atenas, ele está vendo a derrocada, a decadência de Atenas, né? Ele está vivendo ali, viveu parte do século de Péricles, então ele está vendo tudo acontecer, ele viu tudo acontecer. Então, ao observar, creio eu, o que estava acontecendo com a política, com a dinâmica da sociedade, da civilização ali, ele começa a parar, olhar e pensar e falar: a gente está indo para o caminho errado, a gente tem que voltar, a gente desvinculou o discurso da verdade. A gente está mais preocupado em falar bem, em convencer, do que efetivamente em transmitir, refletir, pensar e viver a verdade, né? Então, esse compromisso, essa noção de que Sócrates tinha muito clara com relação ao seu compromisso que ele tinha com a cidade dele, e é o que ele vai falar ali no Criton, né? Quando ele vai conversar ele vai criar a personagem, né? Leis ali, né? E vai discutir com as leis da cidade, né? Falando: mas você cresceu aqui, eu te dei alimento, eu te dei educação, eu fiz tudo que você precisava, e agora que eu tô divergindo de você, você vai fugir, né? Ele discute aí mostrando que ele se submeteu às leis da cidade, né? Mas ele não se submeteu de maneira silenciosa. E me parece que ao final, durante a própria apologia, né? Ele não me parece ter muito interesse em ser absolvido. Principalmente do meio para o final da apologia, né? Ao propor penas e tudo mais, né, falando que deveria ser alimentado no Ptaneu como um herói, como um vencedor das Olimpíadas, né, e tudo mais. Já me parece que ele entendeu. A gente pode até conversar um pouquinho sobre a ideia do Gene de Had, né, sobre o conceito de bode expiatório, né, mas me parece que ele entendeu
a sua função dentro daquele contexto, que a morte dele era necessária, que a morte dele não era uma morte pelo que ele estava sendo acusado, mas sim era uma morte para tranquilizar, porque o contexto político de Atenas necessitava disso, né? Então, eu acho que Sócrates ele compreende isso, e a apologia do meio para o final da apologia, me parece que ele já entende o que vai acontecer, e ele se mostra, como você mencionou, né, corajoso e tranquilo diante da morte, entendendo a sua responsabilidade, né? Eu acho que esse é um ponto que pode ser comentado sobre como Sócrates entende a sua função dentro do contexto que ele está inserido, né? E como ele cumpre essa função do início ao fim, né? Desde conversas e tentando convencer as pessoas, quanto ao final se entregando efetivamente, né? Compreendendo que era necessário ele se entregar para que a paz, entre aspas, né, pudesse ser reestabelecida ali diante das circunstâncias, né? Excelente. Eu acho que sim, significativo, né? E esse fato que você mencionou da vocação, né? Eu acho que antes de nós continuarmos, eu acho que um assunto talvez nós podemos marchar por esse gancho da vocação dele, né? Talvez introduzir, né? Então, assim, quem é Sócrates de um ponto de vista assim panorâmico, né? Embora que talvez isso tivesse que estar no começo, mas eu acho que Sócrates não deve ser assim tão incomum, né? A ponto de ser formalmente apresentado. Mas estamos falando de um grego, então, que nasce ali por volta de 470 antes de Cristo, né? Luta na Batalha do Peloponeso, filho ali de um escultor e também filho de uma parteira, Fenarete, né? O Faeranat, né? Alguns dizem assim. Ofício particularmente importante na vida de Sócrates, que se conecta com a vocação, o fato dela ser parteira, e eu não vou dar spoilers aqui, porque a gente já fala um pouquinho sobre isso. E é um sujeito experimentado na guerra, né? Exposto aos perigos ali da Batalha do Peloponeso, particularmente importante para o povo ateniense, né? No primeiro momento sai aí de alguma maneira um pouco fortalecido, e depois isso vai levar à derrocada. Conhece o governo de Péricles, que é dito aí como, né? Dizem assim que é o século de Péricles, mas ali o governo assim de uma maneira mais ativa dura algo em torno de 20 anos, então ele conhece esse que é dito como o ápice do período clássico, né, da Grécia, onde ali vai ter essa abertura para os filósofos chamados de pré-socráticos, embora muitos fossem contemporâneos de Sócrates, né? E alguns deles, pelo menos, né, Anaxágoras, Clausomeno, teria sido aí uma espécie de mentor mesmo de Sócrates, né? Expressivo na cultura ateniense. Então é um sujeito que veio desse seio da guerra, tem contato ali com grandes generais, né? Pessoas influentes na Grécia, Críton, Alcibíades, Péricles, Aspásia, tantos gregos notórios da época, né? E em determinado momento ele conhece um amigo, né? Dito que um amigo Querofonte, né? Querefonte, aliás, vai até o oráculo de Delfos. Em Delfos ainda tem a ruína, né, desse oráculo, era um local muito frequentado, porque ele tinha uma Pítia, que era uma sacerdotisa do deus Apolo, e Apolo é tido como o deus dos oráculos, né? Ele revelava as verdades, profecias, e nunca eram boas, assim. E a priori essa parecia boa para Sócrates, mas leva ele para a morte, então provando que não era tão boas assim mesmo. Tinha um ponto, né? E o ponto de Querefonte era o seguinte, né, para Pitt, olha, quem é o cidadão, a pessoa mais sábia? E aí é dito que a Pitt já fala que é Sócrates, né? Querefonte deve ter tomado um susto, né? Um filho de um escultor, uma parteira. Feio, né? Há descrições de que era feio. Como é que pode ser assim tão sábio, né? E aí ele narra esse fato para Sócrates. E aí começam-se os dissabores de Sócrates, por assim dizer. Porque Sócrates vai pensar o seguinte, né? Eu não posso discordar a priori da Pítia porque ela fala em nome de Apolo. É possível que Apolo está errando nisso. Mas deixa eu consultar as pessoas, porque através das pessoas
tornar-se-á evidente de que há um erro, né? Talvez se a gente querer fonte para entender o nome direito, deve ser um outro Sócrates. E aí começa efetivamente essa jornada, né? Que eu gostaria que você comentasse da visão, né? Dessa jornada, assim, das motivações que levaram Sócrates a agir como agir, né? Que hoje a gente fala assim, método socrático, aí as pessoas pensam que é fazer pergunta, mas qual que é o fundamento dessas perguntas? É perguntar por perguntar? É sair na rua, tem esses, né, esses vídeos assim, das pessoas saindo na rua e perguntando um monte de coisa. Fato é, Sócrates vai para uma vida pública, né? Vai para a Ágora, vai ali para as praças públicas e junta aquela multidão, porque tem os discursos. Queria que você falasse sobre essa vocação, né, das motivações e em que consiste essa vocação. Perfeito. Então, você muito bem trouxe, né, um pouquinho de como foi, de maneira resumida, né, de como foi a estrutura que chegou para Sócrates, né. Então, creio que Sócrates, ao receber essa notícia, né, como você bem disse, ele deve ter causado um impacto inicial nele ali, de reflexão e de olhar, e como bem sabemos, né, o Deus sempre fala por enigmas, então talvez ele tenha imaginado, né, como que eu vou decifrar esse enigma, né? Então, primeiro eu vou provar que o Deus está errado, né? Aí a gente entende o que, se eu provando que o Deus está errado, eu vou conseguir identificar talvez, né, o que ele realmente quis dizer, né? E daí ele vai consultar essas pessoas, né? Ele falou: vou nos mais sábios, vou nos políticos, vou nos artesãos, vou nos oradores, né? Para conseguir identificar, né, que eles sabem mais do que eu, né? E daí ele chega a uma conclusão que, se talvez nós fizéssemos o mesmo, nós chegaríamos também, que essas pessoas pouco sabem do que elas dizem saber, né? Então ele chegou nos políticos, chegou nessas pessoas e tentou consultá-los com relação à arte que eles diziam dominar, né? E eles mostraram não saber o que falavam. Mas o grande ponto não é nem esse. O grande ponto é que eles achavam saber algo que eles não sabiam, né? Então aí Sócrates identifica. Efetivamente é aí que o Deus mostrou que eu sou sábio, porque eu consigo identificar que eu não sei. Eu consigo identificar a minha ignorância. Essas pessoas, elas estão tão cegas de orgulho, né, de prepotência, de arrogância, que elas não conseguem identificar que elas mesmas elas não têm o conhecimento que elas dizem ter, né? E esse talvez seja um dos maiores problemas, né? A pessoa que acha que sabe algo que não sabe, né? Então, a partir desse momento, ele começou a talvez se assustar, né? Ao conversar com essas pessoas, com esses grandes nomes, e como você bem disse, né? Ele fazia isso de maneira pública, né? E isso, eu acho que tem muita relação, acho não, com certeza tem muita relação com a mentalidade do ateniense na época, né? O ateniense, a gente tem que imaginar que era uma grande cidade e tudo mais, mas nada não se compara ao que nós temos atualmente, né? De tamanho de pessoas. Então, eram muitas famílias, muitos clãs, muitas pessoas ali que estavam relacionadas, envolvidas umas com as outras. E então, eles tinham uma perspectiva de vida comunitária, né? A gente, até um assunto importante, né, que Sócrates ele vai diferenciar sobre a percepção de identidade individual, né? Mas o ateniense da época ele não tinha isso, né? Ele se via coletivamente, né, como comunidade, como civilização. Então, Sócrates ele vai começar a ter esses debates públicos, né? E ele vai expor essas pessoas. Imagina, né? Vamos dar um exemplo. A gente pega um político hoje proeminente, articulado e que tem seus fãs ali, né? O seu grupo de fãs, seus eleitores, está na mídia. Isso, exatamente. Está na mídia, e daí a gente aparece Sócrates para conversar com ele em rede nacional. Eles vão fazer uma live, vão fazer um debate aqui através do Instagram e tudo mais. E Sócrates começa a perguntar, começa a demonstrar, fazer perguntas para ele, e esse político começa a se perder nas respostas, não consegue responder. E todo mundo vendo, tá? Uma audiência ali, tá ao vivo, né? E todo mundo começa a identificar, né? Então é mais ou menos o que acontecia naquela época, né? Eram pessoas proeminentes e Sócrates começou a mostrar que essas pessoas não sabiam o que falavam, né? Então isso causou um impacto e, como nós vemos na apologia, né? Cada um ali, né? Meleto, Ânito e Lícon, né? Eles estão ali tomando as dores de
pessoas específicas, de grupos específicos da sociedade. Por quê? Porque Sócrates ele buscou isso e conversou com essas várias pessoas, né? Então, isso foi o que causou ali todo esse burburinho ali quando Sócrates estava envolvido nesses diálogos, né? E essa vocação de Sócrates, ela tinha uma conexão com o objetivo de vida dele, né? Então, ao identificar isso, ele identificou, encontrou o problema. O problema é que as pessoas, existe uma dissociação entre o discurso que as pessoas falam, né? E a realidade, né? E a verdade, e o que nós vamos usar, o Platão vai chamar de logos, né? E depois até o apóstolo Paulo vai, como você mencionou, né? O apóstolo Paulo João vai falar sobre isso, né? O apóstolo Paulo também. Como que essa palavra ela é importantíssima para compreender o contexto da época, né? Que o logos no sentido de palavra, de discurso, né? Então, o Sócrates ele tá vendo que está desassociado, né? Uma coisa não está mais conectada com a outra. E a grande preocupação dele é reconectar esse processo. O discurso, ele está vinculado com aquilo que é a verdade, né? Então, o Sócrates inicia esse projeto que vai desembocar, que a gente pode, eu acho que é importante discutir sobre isso, que vai desembocar na própria filosofia. A filosofia nasce com esse processo de Sócrates de busca pela verdade. Então, por isso que você mencionou, nossa, nós temos ali pré-socráticos, né, mas muitos ali muito próximos dele, né, até mesmo contemporâneos a ele, porque pré-socráticos. Mas porque ele faz uma ruptura com a história do pensamento, né? Existe pensamento antes de Sócrates e pensamento depois de Sócrates, né? Então, ele é tão relevante que a filosofia nasce desse projeto socrático de busca pela verdade, de reconectar o discurso, a palavra logos aqui, com a realidade, né? Com a coisa em si. Então, a vocação de Sócrates ela é inclinada para essa responsabilidade que ele identifica, né, de reconectar isso, de trazer novamente a verdade ao discurso, né? Então, acho que para iniciar esse processo é importantíssimo identificar o contexto em que ele está inserido e a amplitude e o impacto que ele tem, tanto no momento exato, né, como a gente identifica, a própria morte dele foi consequência disso. Então, a analogia que eu fiz aqui com relação a uma live, né, era mais ou menos isso, e Atenas não era tão grande, né, então as pessoas se conheciam, aí com certeza ali, logo depois tinha uma página de fofoca comentando, né, sobre, nossa, vocês viram aí o que o Sócrates falou do tal político ontem, não sei o que, vocês perderam. Então todo mundo estava conversando sobre isso e imagina o político nessa situação, né, perdendo fãs ali, né, então perdendo seguidores. Então era... Sócrates ele causou isso, né? Isso aí no decorrer de alguns anos, né? Mas voltando, né, esse grande ponto que a gente está discutindo, né? A vocação dele estava vinculada a esse fato de reconectar, né? De importância do discurso com a verdade. E a partir disso, daí ele desenvolveu tudo isso que nós chamamos hoje de filosofia, né? O nascimento da filosofia se dá, obviamente, né? Aquele que criou não é aquele que vai atingir o ápice, né? Então, obviamente, muito do que ele falou, do que ele pensou e tudo mais, teve muito que se desenvolver, né? Mas ele como a gente vai mencionar, creio eu que posteriormente, com relação à mãe dele, né? Ele deu à luz, né? Aquela criança que depois Platão talvez seja Platão e Aristóteles educaram essa criança ali na sua infância e depois depois disso a gente acabou estragando ela posteriormente, né? Com Kant, com Nietzsche, com quem mais você queira, mas aí a fase da infância a gente tentou, creio que Sócrates ele tem essa criança, né? Que é a filosofia e que a partir disso se desenvolve, mas isso partindo da sua vocação, né? Perfeito, né? E a essa reconfiguração do logos, né? Com a alma individual, e essa alma individual entendido pelos gregos a própria razão, né? Diferente do nosso conceito de alma, do ponto de vista cristão, assim, e espiritual, né? Mas também uma reconfiguração de ótica, né, da visão, assim, com relação à própria filosofia, muito focada anteriormente dele na cosmologia, né? O homem voltado, assim, para suas raízes,
alvorecer do universo, buscando respostas no princípio, que é uma coisa nobre, assim, né? Eu pelo menos acho que é. Mas o Sócrates, ele chega num momento em que ele se encontra naquilo que você mencionou lá no começo, aquele dilema moral, né? Ele fica todo momento, principalmente na apologia, né, dizendo, olha, não se preocupem exclusivamente com as riquezas, é bom conversar sobre a virtude todos os dias, examinar-se a si mesmo e uma vida sem examinar a si ou outro não é digna de ser vivida. Isso é um aforismo que se torna assim bem notório, né? Vai virar assim a assinatura dele no mundo moderno, né? Sim. Mas então essa reconfiguração de olhar não mais tanto para o universo e buscar respostas, mas olhar para dentro de si. E aí a frase, né, conhece-te a ti mesmo e chegarás a conhecer o universo e os deuses, ela faz-se presente aqui, embora não foi proferida por Sócrates, está escrito lá no oráculo de Delfos, mas é a máxima de Sócrates, assim, a sua vocação se pauta nisso, né? E aí uma reconexão que eu gostaria de fazer também com Sócrates, com algo que você disse, é da humildade, porque a busca, a vocação de Sócrates, que o leva a priori a ser famoso e depois o leva para a morte, é um conceito de humildade. Porque é o seguinte, ele ao ouvir aquilo, que ele era sábio, ele não acredita. Ele fala assim, não é possível. Talvez ele estivesse olhando para suas mazelas, para suas falhas no pensamento, dizendo, não é possível. Né? E obviamente ele tinha ali grandes homens, né, para se comparar. Ele está falando aqui de Anaxágoras, está falando de Pitágoras, está falando de notórios que o antecederam, né? Então ele parte para essa busca no afã de provar que ele não é o mais sábio. Então olha assim, né, a humildade. Poderia ter batido no peito, talvez já tivesse demonstrado certa sabedoria para todos, né? Mas ele já parte assim, pela via negativa, não sou. E isso ele vai reiterar depois, né? Porque como você disse, ele parte por essa busca aí, né? Os artesãos, os poetas, e aí ele narra na apologia ali as frustrações que ele tinha, né? Porque a ideia é que ele estava buscando sujeitos que tinham algo a ensinar. Então aí já está uma coisa que diferencia desses vídeos que a gente vê do sujeito perguntando na rua, passa alguém na feira, olha, o que é filosofia para você? Né? A conta que ele faz é muito simples, né? Eu vou buscar saber com quem quer ensinar, quem diz que quer ensinar. Né? Então, vamos supor, eu vou perguntar o que é justiça para quem? Para o magistrado. Mas se ele está defendendo segundo os princípios da justiça, ele deve saber o que é justiça. E aí ele vai lá perguntar o que é justiça para o magistrado, ele não sabe. E aí ele se toca disso, né? Então, o sujeito está julgando com base na justiça, mas ele mesmo não sabe definir o que é justiça. E aí ele chega no ponto, né? Fala assim, ó, se houver alguma sabedoria em mim, é justamente a sabedoria de não afirmar aquilo que não sei, que para ele era ignorância. Você tentar provar um ponto que você não sabe. E por isso as perguntas dele eram perguntas genuínas para chegar num ponto específico. É que ninguém tinha estômago, né? Abandonava o discurso antes, o debate antes, justamente por esse exemplo que você mencionou aí do debate público, né? Não tinham câmeras, mas o sujeito era exposto ao ridículo e tinha uma certa autoridade. Então, essa vocação é toda pautada na humildade que ele tinha de não perceber-se sábio. Né? Ele vai dizer que a única coisa que tinha nele como um antídoto para a cidade, e ele nesse ponto ele fala assim, né, lá para os detratores dele, olha, não me matem, né? Ele não, assim, não com muita boa vontade, ele, né? Só que se vocês me matarem, vai ser difícil de achar outra. Porque ele era o cara que topava. Ele topava os debates com base nisso e ele expunha, na realidade, aquilo que as pessoas não sabiam. E para ele isso era comum, porque ele não estava dizendo que sabia. Essa era a questão. Ele não chegava lá, olha, eu vou dizer para você o que é justiça. Ele perguntava, o debate acabava, e o que é justiça? E o que é a coerência, o dever? E o que é religiosidade? Ele nunca se chega. Justamente por quê? Porque o processo que ele funda, que é o processo dialético, ele tem que levar a algum lugar, mas ele exige a humildade das duas partes. E aí era onde entrava o ponto de conflito, né? O grego é acostumado com isso que Schopenhauer vai falar depois, né? Olha, por que a gente não chega, na verdade, nos debates? Porque nós separamos, ele escreve os 35 estratagemas, né? Para chegar lá, para convencer alguém, enfim.
porque nós separamos verdade objetiva de validade argumentativa. E o grego é lá sofista, muito acostumado com isso. Então fazia um recurso, um arpejo bonito, né, uma oratória bonita ali. Você vê esse exemplo muito notório no diálogo Protágoras, né? Que Protágoras era um sofista. Sócrates pergunta uma coisa e ele dá uma volta, um discurso, justiça, não sei o que tal. E aí Sócrates fala, não, mas fala para mim numa frase o que você está querendo dizer. Porque eu já me perdi. Né? Por quê? No fundo, aquilo era só o que a gente chama assim, encheção de linguiça, né? Era um balão, Enfeites, tinha uma forma cheia, mas nada dentro. Então, essa busca dele, motivada muito por humildade e pela busca pela verdade genuína, né? Que ele buscava através de um método, né? Que ele buscava através de um processo que a gente chama de dialético, ou então maiêutico, não sei o quanto esse termo é conhecido assim para quem nos ouve aí. E aí gostaria que você pegasse esse gancho também, da visão, para expor o que era esse método, que é tão importante, porque fala-se de Sócrates, fala-se dessa busca e fala-se do método de Sócrates, socrático, né? O que seria isso? Perfeito. Então, aí já não sendo mais um spoiler, né? Só retomando o que você comentou sobre a mãe dele, né, Pinarete, que ela era parteira, né? Então ela auxiliava ali no processo de dar à luz, né? E ele dizia que ele herdou isso da sua mãe, né? Como sendo aquele que auxilia no parto das ideias. E isso ele deixa muito claro quando ele fala que não é ele que produz. Ele não é aquele que produz a verdade, né? Ele não é aquele que produz a ideia, ele é aquele que auxilia no parto. Então, ao conversar com alguém, essa pessoa que dará à luz a ideia, ele só está ali como um parteiro efetivamente, aquele que vai dar todo o suporte para aquela pessoa tirar algo dentro de si mesmo, né? Só que tem um problema, é que muitas das vezes a pessoa achava estar grávido, no caso, né? Mas ele, na verdade, não estava. Como é que é? Né? Aquela gravidez, como se fosse uma gravidez psicológica, né? A pessoa apenas imagina estar grávida, né? Alarme falso? Exatamente, era um alarme falso, né? Então, ele era responsável por isso. Então, ele conectou essa função da mãe dele, né? Essa profissão da mãe dele com a sua vocação, né? Então, a vocação dele não era produzir ideias, né? E a gente vê isso de maneira muito clara nos diálogos ali de Platão, né? Que ele não era aquele que propunha as ideias, né? Ele tentava extrair as ideias das pessoas. Então, o que a gente chama hoje de método maiêutico, ele tem como maiêutico essa ideia de parir essas ideias, né? E esse método, ele dividia em diversas partes, a gente vai chamar ele de dialético, né? Esse método dialético de troca, né? De ideias com a pessoa, com o interlocutor dele, né? E ele tem várias etapas dentro desse método socrático, que nós chamamos dessa dialética, né? E a maioria das vezes ele inicia, eu acho que talvez um diálogo que fique muito claro, isso seja o Eutífro, né? Porque ele vai conversar com o Eutífro, e o Eutífro talvez o menos sábio daquele que ele conversou e o mais arrogante, né? O mais prepotente. Porque, para quem não sabe, né, o Eutífro ele estava ali denunciando o pai dele porque o seu pai, por assassinato, né, que o seu pai acabou deixando um escravo morrer, uma pessoa ali tinha matado, um escravo tinha matado um outro e tudo mais, aí ele pegou e deixou ele num poço ali e foi perguntar ao oráculo de Delfos para ver o que deveria fazer com aquela pessoa e acabou largando a pessoa lá e morreu, né? E nisso o Tiflon vai lá no juiz e vai apresentar o caso ao juiz falando que o pai dele fez isso, né? Aí nisso ele encontra Sócrates pergunta, nossa, se você aí tá trazendo o seu pai a julgamento, você deve conhecer muito bem, né? Você deve ser aquele que entende efetivamente, né, o que é religiosidade, né? Porque ele estava acusando seu pai de irreligiosidade, né? E ele começa a discutir ali com o Tiflon, e o Tiflon é um jovem, né? E talvez a grande característica do jovem seja essa prepotência, essa arrogância, né? Não lembro quem disse uma vez, pediram para dar um conselho aos jovens, né? E ele disse, envelheçam, né? Então, me parece que o Tiflon deveria ter escutado esse conselho, né? Então, o Tiflon começa a discutir com Sócrates ali, e Sócrates, a primeira coisa que Sócrates faz ali no processo,
ele enche a bola, né? Para a gente trazer um termo mais simples, né? Ele enche a bola daquele que ele está conversando. Então, nossa, você deve conhecer demais, você deve ser uma pessoa muito inteligente, deve realmente dominar esse assunto, né? E o Tiflin cai nessa armadilha, né? E ele faz isso muito para conseguir conectar essa pessoa e fazer essa pessoa falar, né? Então ele realmente coloca essa pessoa num local de professor, né? E Sócrates ali numa posição de aluno, né? E me parece ser honesto com relação a isso, porque se essa pessoa tivesse a ensinar, ele com certeza estaria disposto a aprender. Só que a maioria das vezes essa pessoa não tinha a ensinar, né? Que era o caso de Eutífilo. Então Eutífilo ali se vê, nossa, Sócrates vindo falar comigo e Sócrates perguntando para mim, claro que eu vou expor ali todo o meu pensamento, né? Então, o primeiro processo que Sócrates faz ali é colocar Eutífilo num patamar de quem sabe, de conhecedor, e se colocar numa posição de aprendiz, de aluno, né? Ávido pelo conhecimento daquele que ele estava querendo expor ali, né? Então, ele inicia esse processo, e daí, nesse processo, ele começa a escutar e Eutífron fala. E quando o Eutífron fala, e eu estou dando um exemplo de Eutífron, mas é um recorrente nos diálogos, né? Eutífron começa a expor sua opinião e Sócrates já novamente, para não perder esse interlocutor, ele fala, nossa, muito boa, muito bom, realmente. Você me parece realmente que você sabe do que você está falando, né? Só que aí ele começa a colocar algumas contestações. Porque a maioria das pessoas vão fazer o quê? Elas vão falar de maneira abrangente, né? De uma maneira muito ampla. E não, como você muito bem disse ali no caso de Protágoras, né? Não vai ser direto ao ponto, ele não vai trazer efetivamente o que precisa ser tratado, né? Ela vai vai enfeitar todo o processo, né? Mas não vai conseguir tratar do caso específico, né? Que esse é o grande ponto do Sócrates, né? Ele vai fazer a pessoa buscar, tá, mas que definição nós podemos dar para que isso se enquadre em todas as possibilidades? Se eu colocar isso aqui em todas as possibilidades, ela vai ser a resposta para todas as possibilidades. Porque as pessoas, o Tiflin vai falar, não, o que é religioso é aquele que é caro aos deuses, né? Ok, perfeito, ótimo, o que é caro aos deuses. Mas aí só você vai falar, mas tem coisas que é caro a um deus e não é caro ao outro, certo? Sim, então o que você está dizendo é caro a um deus, mas não é caro ao outro. Então, não é uma resposta que cabe em tudo, né? Então, isso vai fazer com que o Tiflin prossiga nesse processo de tentar construir alguma coisa, mas só que ele tem muito cuidado para manter a pessoa animada ali com o discurso, né? Então ele sempre vai falar, não, muito bom e tudo mais, vamos manter isso. Só que nisso ele vai colocando pontos que a pessoa vai identificando que ela não sabe do que ela está falando, né? Então, Sócrates ele vai utilizar algumas ferramentas ali, né? Ele vai usar muito da ironia nesse processo, né? Então, é uma característica do método socrático, do método maêutico, que é o quê? Ele vai acabar expondo essa pessoa, que a pessoa se coloca acaba se vendo numa posição que ela está falando coisas que não tem relação nenhuma, que não tem lógica nenhuma, né? Que é o que vai acontecer com o Tiflin, né? Então, o Tiflin ali vai ser exposto de uma maneira que ele vai falar, mas diversas vezes o Tiflin vai voltar no mesmo assunto, né? E sem ter com o que falar, né? Sem ter como contra-argumentar, porque se ele parte de pressupostos que depois ele não consegue sustentar, né? E Sócrates ele vai quebrando esses pressupostos, né? E qual que é o grande objetivo de Sócrates, né? Então, voltando aí para o método, né? Então ele vai fazer esse processo de incentivar a pessoa a falar, né? Num tom de aluno, ele vai usar da ironia também, ele vai continuar mantendo o discurso com o objetivo de chegar a algumas conclusões e chegar a esse núcleo, né? Que seria a resposta para todas as questões. No entanto, a maioria das vezes ele não chega, né? E ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo um processo efetivamente dialético, de a pessoa coloca um argumento e ele vai lá e contrapõe esse argumento, né? Batendo em alguns pontos que seriam incoerentes, a fim de que a pessoa reestabeleça, reconstrua esse argumento para que ela consiga apresentar novamente a Sócrates, e Sócrates novamente analisaria esse argumento e iria colocar alguns contrapontos com relação a esse argumento novamente, até se chegar num argumento que fosse sustentável e que coubesse na resposta que ele pretendia, que eles pretendiam, que era para responder alguma pergunta específica de acordo com o diálogo que ele fosse tratar, né, do assunto que ele fosse tratar. Então, o processo que Sócrates desenvolvia e que nunca, a maioria das vezes, não chegava a uma conclusão. Por quê? Porque esses argumentos não eram suficientes, as pessoas, a maioria das vezes, elas apresentavam, assim como eu tive, apresentavam um assunto que era amplo,
e não conseguia responder a casos específicos, né? Então, que era o grande objetivo de Sócrates, como a gente comentou lá no começo, né? De reconectar esse logos, esse discurso com a verdade efetivamente, né? Então, para isso, você precisa da definição daquilo que você está trazendo, né? E era isso que Sócrates buscava, a definição de assuntos específicos, só que as pessoas não conseguiam chegar, né? Então, acho que o método é construído em cima disso e o debate acontecia, né? Esse diálogo acontecia nessa troca de argumentos e contra-argumentos, com Sócrates apresentando suas ponderações e fazendo com que a pessoa cavasse mais fundo, fosse mais fundo para chegar efetivamente em uma definição que conseguisse abranger tudo aquilo que eles estavam discutindo, né? Excelente, né? Essa noção da busca da tese e antítese, né? Para formar uma síntese que, na realidade, nesses casos todos nunca se formava, né? E creio que os temas que Sócrates debate até hoje não se formaram ou se formam de uma maneira definitiva, né? Basta que nós façamos o seguinte exercício, né? Responda aí numa frase o que é justiça. Aí nós temos definições aí, a busca pela equidade, mas submeta isso a todas as variáveis que a justiça possa atingir e o que seria, né? De fato a justiça, porque se essa talvez seja uma definição de a lá dicionário, né? Bom, como é que nós podemos chamar algo de definitivo se é caracterizado por busca? Não, então, se é uma busca não é definitivo, então até hoje continua-se essa provocação que culmina, né, no que seria o tema, né, de Sócrates na atualidade, ou por que Sócrates ainda é relevante, né, dado de que todos os assuntos ainda aí estão em voga, né. Talvez isso, analisando o conteúdo do nosso vídeo aqui, talvez seja um grande um clickbait, porque nos propomos a falar sobre Sócrates ser relevante e nos sobrou poucos minutos agora para falar sobre a relevância de Sócrates, mas haja vista justamente esse fato, né? Você vai descortinar Sócrates, vai falar um pouquinho sobre ele, abre tantas caixas que é difícil de retornar, porque é um assunto muito rico, né? E até aproveitando esse momento para fazer um merchan, né? Vamos anexar aí um link para um guia, né? Esse guia nós fizemos aí, com autoria, eu e Davi, preparando para você algumas, vamos dizer assim, sínteses, algumas premissas para entender Sócrates, embora não seja um assunto que esteja distante de nós, como analisamos aqui um pouquinho nesse vídeo. Mas o intuito do e-book, intitulado aí Guia Socrático, é justamente captar pontos essenciais de quem foi Sócrates, a priori apresentando um panorama da Grécia Antiga, o que por si só já valeria, talvez, um certo investimento, porque a cultura grega em si é muito rica, e aí nós vamos trazer alguns fatos sobre a Grécia que podem ser importantes aí, não só elucidando quem é Sócrates, né, mas também elucidando o que é a Grécia. E aí, numa segunda metade, ou talvez aí, grande parte do e-book, nós vamos guiar aí o leitor nas premissas que Sócrates vai trazer para a vida, a fim de inspirar-nos, né, e ao final, aí, um anexo também, um guia literário para alguns desses diálogos, o Tifron, Fédon, alguns outros que nós aqui mencionamos, Protágoras. Então, vale a pena se você quiser se inteirar um pouquinho mais, se alguém desavisado sobre Sócrates, ou mesmo se alguém já, talvez um certo leitor de Sócrates, mas que quer um pouco mais de refinamento, o material pretende, né? Aí você pode fazer esse investimento e nos retornar dizendo se valeu ou não. E aí nós podemos ter o seu feedback, né? Mas eu queria retomar, então, para nós fecharmos aqui da visão em poucos minutos, e perdão aos que nos acompanham aí, que vieram justamente sondar o assunto de por que Sócrates é relevante e acabaram agora tendo que se saciar com poucos minutos sobre o tópico, enfim, mas esperamos que o histórico do vídeo aqui tenha feito sentido e que tenha contribuído. Mas retomando aí, então, em poucos minutos, por que Sócrates é relevante, né? Por que Sócrates ainda é relevante na atualidade? Por que vale a pena ter um guia como esse ou assistir um vídeo como esse que aborde a pessoa de Sócrates, da visão? Perfeito. Acho que a gente responde muito isso no guia, né? Nós nos propusemos a escrever sobre isso justamente porque Sócrates ele é a grande figura, né? Ele, como eu acho que por mais que nós não
durante esse tempo que nós estamos aqui, não buscamos responder efetivamente essa pergunta, né? Nós respondemos ela, né? Porque quando nós tratamos sobre todas as virtudes que estão vinculadas com Sócrates, ele é importante por conta disso. Ele é importante porque ele nos ensina, através da sua própria vida, sobre a coragem, sobre a tranquilidade, sobre coerência, sobre humildade, né? Então, essas virtudes tão caras, né? Difíceis de serem encontradas nos dias de hoje, né? Então, Sócrates, acho que a gente respondeu de modo geral por que Sócrates ele é realmente relevante. Por quê? Porque ele tem características, virtudes que sempre foram caras e que hoje ainda são, né? Então, ao identificar, como nós mencionamos, e o próprio autor dos Eclesiastes vai dizer que não existe nada de novo debaixo do sol. Se nós vamos olhar talvez o que seja diferente do que existia na época, e hoje esse discurso seria online, né, de Sócrates, mas como eu estava brincando ali anteriormente, né, sobre uma live e tudo mais, mas nada difere do que já existiu. É simples, né? Então, as pessoas ainda discursam com objetivos egoístas, as pessoas ainda são arrogantes com relação ao conhecimento, os ditos filósofos, professores e pessoas que dizem ter conhecimento não têm ainda, né? Então, o que Sócrates pode contribuir? Exatamente a mesma coisa que ele pôde contribuir para a sociedade ateniense na época. E algumas poucas pessoas escutaram ele. E essas pessoas que escutaram ele só formaram o pensamento ocidental, né? Então, como nós falamos, né, e o seu grande discípulo Platão, né, que nos trouxe Sócrates, né? Nós só temos Sócrates por conta de Platão. E, como já mencionado outras vezes, né, a filosofia moderna, como dizem, né, nada mais é do que nota de rodapé de Platão, né? Então, Platão e Aristóteles ali, seus discípulos ali, o Platão efetivamente de Sócrates e Aristóteles de Platão, deram a base de todo o pensamento ocidental, todo o pensamento ocidental. Não existe praticamente nada do que é discutido na filosofia moderna que ele já não tenha discutido, né? Então, o que quão relevante é Sócrates? Simplesmente ele formou o pensamento ocidental, juntamente, obviamente, né? Então, pensando nessa trinca de Sócrates, Platão e Aristóteles, juntamente com o pensamento cristão, que virá posteriormente, né? Ali cerca de 400, 500, 600 anos depois ali, e depois um pouco ainda, eu estou falando ali na época do próprio Senhor Jesus Cristo, né? E dos apóstolos, mas depois ali, a gente for pensar mais para frente com Agostinho, sistematizando muita coisa da doutrina cristã, e mais para frente ali na Idade Média com São Tomás de Aquino, né? A união desse pensamento vamos chamar de platônico, né? Mas que obviamente bebe muito de Sócrates, né? E também de Aristóteles, esse pensamento dessa trinca, juntamente com o pensamento cristão, formou o que nós pensamos, como nós pensamos, qual a mentalidade, qual a palavra, talvez não esteja tão na moda, estivesse mais na moda há certo tempo atrás, mas a cosmovisão, né? A visão como nós enxergamos, a lente pela qual nós enxergamos o mundo ocidental hoje é baseada, né, na estrutura dessas pessoas, em que Sócrates vivenciou, viveu, experimentou e passou através daquilo que talvez seja muito interessante discutirmos um dia sobre isso, como ele transmitiu a sua humanidade para Platão, né? Porque ele não transmitiu nada escrito, mas ele transmitiu alguma coisa, uma coisa extremamente relevante, que fez com que Platão fosse Platão, né? E o que eu acho que, pelo menos eu sei que eu e o Bruno, nós temos essa visão, ele transmitiu o quê? Ele transmitiu humanidade para Platão. Aquilo que nós, aqui como pais, né, eu e o Bruno, temos como objetivo transmitir aos nossos filhos, né? Humanidade. Esse é o nosso objetivo, e é o que Sócrates consegue transmitir para Platão, né? E o que isso é relevante é justamente esse aspecto. Ele moldou o pensamento ocidental e ele traz, através da sua própria vida, através da coerência da sua vida, várias virtudes que nós podemos observar, né? E é o que Aristóteles vai falar com relação ao objetivo do teatro, né? A gente conseguir, na obra poética dele, né? A gente conseguir olhar para essas pessoas, no caso do teatro, mas olhar para aqui, olhando para Sócrates, identificar as suas virtudes e tentar imitá-los através dessas virtudes que ele tem para nos ensinar, né? Então, Sócrates, ele
tão atual quanto qualquer pensador moderno, né? Por quê? Porque ele fala sobre aquilo que a literatura traz, né? Que ele fala sobre o ser humano, né? E o ser humano não muda, o ser humano ele é o mesmo, a essência humana é a mesma. Então, por isso que a gente consegue ler um Hamlet, a gente consegue depois olhar a Ilíada e a Odisseia, escrito, sei lá, 2000 anos antes de Cristo. A gente consegue olhar e falar, nossa, mas Aquiles, ele vive dilemas que eu vivo hoje. Sim, porque a natureza humana, ela não se modifica. Então, quando você trata de obras que são clássicas, que são atemporais, né, elas possibilitam isso, elas possibilitam o aprendizado através da discussão da natureza humana. E Sócrates, ele nada mais faz do que discutir sobre a própria natureza humana, e ele tem muito a agregar hoje. Por quê? Porque o ser humano não muda, o ser humano é o mesmo. Excelente, excelente. Eu penso igual, né? O único adendo que eu faria aí para contribuir um pouco mais sobre esse tema é justamente se nós pegarmos o conceito de filosofia que se desenha na Grécia Antiga, né? Como queria Pitágoras, esse ser que é amigo da filosofia aí, né? Que busca ser amigo da sabedoria, amigo da filosofia, amigo da sabedoria, né? Talvez Sócrates seja um dos únicos nesse cânon de pensadores ocidentais que se enquadre nessa definição. Quer uma definição diferente, quer queira, quer não, aí está. Hoje nós temos um conceito diferente de filosofia, para bem ou para mal, mas na origem, né, a filosofia que surge com essa dor, com isso que os gregos chamavam de talmazen, né, esse incômodo, esse espanto com relação às questões últimas, quer dizer, um sujeito, aí Platão faz a analogia da caverna, né, um sujeito que se incomoda com as aparências, com aquele universo achatado e busca tridimensionalidade, busca profundidade, né? E aí você tem ali relatos de Sócrates que ficava ali no pôr do sol durante horas, né? Quase que inanimado, quer dizer, é aquele espanto, né? O tal do Talmazen, e ele talvez seja esse filósofo, né? Que é definido por essa busca incessante aí pela verdade, que é humilde a ponto de olhar para si e não cometer a profanação de dizer que é sábio, né? Porque é profano você dizer que é sábio. Bom, diz que é sábio, então já não é mais, já está desqualificado, né? Desqualificado. Então, já caiu por terra. Então é nesse sentido que eu acho que a busca de Sócrates, tentar entender Sócrates ou ler Sócrates pode nos inspirar para um caminho, de fato, de tentar perscrutar em todas as coisas que se nos apresentam dilemas maiores e menores da vida, né? Decisões que devemos tomar de um ponto de vista racional baseado não nas nossas crenças, mas na verdade, né? E a verdade aqui se apresenta a nós, através da vida de Sócrates, como algo realmente absoluto, né? E que precisa ser definido. A busca por isso é complexa e árdua, sim, a busca é complexa e árdua, mas não pode ser abandonada. E aí Sócrates, aí, nesse sentido, deu a vida por isso, né? Essa busca da verdade, tal como se nos chega os relatos de Platão. Então, isso sim, né? Dessa inspiração tem muito a falar no mundo moderno, além dos próprios temas que Sócrates buscou tentar perscrutar ou entender. Hoje eles continuam ainda relevantes, né? Hoje, ainda mais, né? Esse negócio de relativismo não é uma coisa nova. Tinham lá os céticos na época de Sócrates para pleitear de maneira errada, tá ali também os sofistas do lado, né? Então, continua-se esses dilemas, né? Só que o que acontece? Parece que a figura de Sócrates foi abandonada na sociedade, quando a filosofia passou a ser decorar textos ou pensadores, e não mais produzir pensamento. E não é produzir pensamento para colocar talvez numa dissertação, mas produzir pensamento para autoconhecer-se e aprimorar-se e ter condição de examinar outro, que era o que Sócrates estava tentando dizer o tempo inteiro, né? Então eu acho que essa busca sim continua, né? E com isso aí nós esperamos ter entregue um pouco do que nos propomos, né? Mais uma vez, também fica em anexo o link embaixo na descrição para o nosso site, onde há alguns recursos a mais, tanto sobre Sócrates quanto outros temas, alguns pitacos que temos dados aí, temos entregue acerca da literatura e filosofia, que nada mais somos aqui do que pitaqueiros, por assim dizer. Né? Agradecemos principalmente aqueles que chegaram aqui há mais de uma hora ouvindo esses dois
pecadores, dando novamente pitacos, né? Pitacos. E assim nós nos despedimos com a solicitação de que você compartilhe, né? Que curta esse vídeo, que compartilhe, talvez não com a sua comunidade inteira, mas compartilhe com quem tem interesse, tá? Porque o nosso interesse não é ganhar views, nosso interesse não é divulgar a maneira de projeto de uma maneira irrestrita, mas para aqueles que podem servir de alguma maneira. Então, se você tem um amigo que de repente tenha os mesmos interesses que você tem, uma vez que tem demonstrado estar aqui conosco, por gentileza, compartilhe, né? Faça esse vídeo chegar aí até essas pessoas. Davizão, mais uma vez, obrigado, né? Não só por essa parceria, mas pela amizade aí que tem se desdobrado, e Sócrates foi um elemento lá no começo dessa amizade que nos uniu em conversas e em tantos outros aí pensamentos acerca desses debates que já tem anos aí sobre Sócrates, e até hoje parece tão rico, né? Parece ainda que tem tanto ainda a escavar, né? Não sei se tem algo a dizer aí, Davidão. Não, só realmente agradecer, reforçar, né? Agradecer quem está até aqui, né? Como você disse, né? São pitacos que nós damos, mas porque nós aprendemos, buscamos aprender com Sócrates, né? Na humildade que ele apresenta, né? Com o intuito de buscar e chegar a essa verdade, né? Então, compreendemos, imaginamos não, né? Temos a convicção de que essa verdade ela é concreta, ela é palpável, e nós devemos caminhar em direção a ela, por mais distante que possamos estar, né? Temos como objetivo, como inclinação, como ser humano, né? Como imagem e semelhança do Criador, né? Aqueles que buscam essa verdade, né? Então, é um prazer poder conversar sobre isso, né? Porque Sócrates ele é relevante, ele é grande diante daquilo que nós estamos falando, mas ele é uma ferramenta, né? Ele é apenas uma ferramenta para aquilo que é o mais importante, que é o que ele ensina, né? Tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele falaria: não olhem para mim, não olhem para o que eu fiz e continue fazendo o que eu fiz, né? Não no sentido de tentem me imitar, mas não, imitem a essência, o espírito, né? A humanidade que ele transmitiu para Platão, né? E que nós devemos buscar. Então, realmente é um prazer falar sobre ele, né? E é um prazer falar sobre essa filosofia clássica, né? Esse pensamento, né? Que você mencionou o quão relevante ele é atualmente, né? Me lembra o livro do Giovanni Reale, né? O Saber dos Antigos, em que ele fala que ele traz temas modernos, né? E como que os antigos responderiam a esses tópicos, né? E ele trata tudo isso como remédios, né? Então, voltando àquilo que eu falei lá no início, né? Dentro desse mundo que nós estamos vivendo, acelerado, né? Talvez o remédio para esse mundo seja isso que nós estamos discutindo, né? O que Sócrates já discutiu anteriormente. Então, podemos encarar essa conversa aqui como um remédio aos dilemas da vida moderna, né? E com isso nós nos despedimos.